Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Diga, ô glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom dia, pode sentar, que a graça de Deus seja conosco. Nunca perca esse ânimo. A sua fé está sempre em ação. Glória a Deus. Nós estamos nesse propósito, é tudo ou nada. E o pastor Jaime tem falado, é tudo com Deus e nada do inimigo. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, nós vamos entrar na mensagem de hoje. Nós vamos orar daqui a pouco junto com você aqui na frente do altar, chamando a existência da bênção completa e libertando também. Se alguém sente no seu corpo alguma enfermidade, alguma dor, nós vamos fazer a oração da fé, e a oração da fé, ela sara o enfermo. E a Bíblia diz, se até tiver cometido pecado, esse pecado é perdoado. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Se alguém na sua sã consciência entende que falhou em alguma coisa, na hora da oração da fé, nós expulsamos até esse pensamento contrário aí. Esse pensamento pecaminoso, e a nossa vida fica livre para Jesus operar de uma forma grandiosa. Amém? Vamos para a mensagem de hoje. Nós vamos falar hoje sobre pelo menos 4 inimigos que o ser humano tem. Nós somos um ser tridimensional. Somos corpo, alma e espírito. Você acredita nisso? Somos corpo, alma e espírito. Nós temos visto aqui o nosso corpo, né? Nós temos cuidado dele. Mas dentro de nós existe uma alma, que é aquele ser pensante, e existe o espírito, que é o verdadeiro eu. A partir do momento que o espírito sai do homem, ele perde toda a sua força. Ele é um ser inexistente, é um corpo que está ali só presente ali. Mas se o espírito dele não existe mais, o espírito sai do homem, ele perde a vida. Então nós somos esse ser tridimensional. E nós temos pelo menos 4 inimigos que lutam contra a gente todos os dias. Que é isso, pastor? Coisa séria. Eu achei que eu só tinha um inimigo, que era minha sogra. Tô brincando, nada disso não. A sogra é uma benção. Diga amém? Não fique chateado não, tô só brincando, tá? Ah, pastor, eu tô com minha sogra aqui. Ou quando não, tem gente aqui que é sogra, fica com raiva do pastor. Tô brincando, tá? Só descontraindo com você. Mas existem 4 adversários. Eu vou comentar sobre o primeiro. Eu vou comentar dos 4, mas eu vou ser bem breve, tá? Vamos para Gênesis, Novo Testamento, Antigo Testamento, né? Gênesis capítulo 4. O primeiro inimigo que nós temos é o nosso semelhante. Como assim? O ser humano, nosso semelhante, ele pode ser um inimigo nosso. Basta você parar para analisar, irmãos. No dia a dia, pode ser que tenham pessoas que falam mal da gente, sim ou não? Você não fez nada com a pessoa. Mas ela vai lá, e às vezes porque não foi com a sua cara, coisa parecida, começa a ir contra você. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Alguém ficou com raiva de você e você nem sabia que a pessoa estava com raiva de você. Alguém já passou por isso? O pastor descobri que a pessoa estava com raiva de mim. Eu nunca fiz nada para a pessoa, nunca nem disse que a pessoa é feia. Apesar de ser uma realidade. Estou brincando, tá? Mas nunca falei nada disso. E a pessoa disse que estava revoltada comigo. Como é que pode um negócio desse? Nosso adversário, um dos principais adversários que nós temos, que é Satanás, nós vamos falar um pouco dele também. Ele instiga as pessoas a tramarem o mal contra a outra. Uma das coisas que Deus odeia, ele falou, que é a inimizade que uma pessoa coloca contra a outra. Uma das coisas que mais Deus abomina é o irmão fazer inimizade entre outro irmão. Coisa que Deus abomina. Só para você ver como um negócio é grave, né? Porque um dos inimigos do ser humano é o seu semelhante. Aí eu vou falar aqui de um caso que nos choca muito, e que todas as vezes que a gente comenta sobre esse caso, nós ficamos assim um tanto quanto até preocupados, né? Gênesis capítulo 4, falei o versículo? Versículo 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Está na tela para você acompanhar também. Diz assim a palavra. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e fez o quê? E o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para beber o sangue, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha só que sério isso aqui. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. E eis que hoje me lançarás da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aí vem o versículo 15. O Senhor, porém, lhes diz: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Eu vou dar uma parada aqui, porque até o versículo 15 aqui baixa para o nosso entendimento, já nesse princípio. O Caim, antes dele cometer aquele erro de matar o seu irmão, Deus falou com ele, Deus avisou: olha, por que teu semblante está caído? Teu irmão não fez nada de mal para ti. Por que você quer a morte dele? Por que você quer o mal dele? Ele não fez nada. O pecado está à porta, cabe a você fazer o quê? Dominar. E o Caim ouviu aquilo de Deus, não deu atenção. Simplesmente, no primeiro contato que ele teve com Abel, seu irmão, ele vai lá e apunhalou seu irmão e o matou. E ficou registrado aqui para nós o primeiro homicídio, né, sobre a face da terra. O primeiro homicídio que a Bíblia, né, registra aqui também. Um irmão semelhante do outro, que nasceram do mesmo ventre, matando. Por isso que eu comentei agora há pouco, nós temos 4 inimigos. Um dos inimigos que nós temos é o nosso semelhante. Tem gente que, assim como nós, estava vivo, ativo, na flor da idade, fazendo tudo certinho, e alguém com maldade veio lá e matou. Quantos casos a gente não já ouviu falar? Quantas coisas até na nossa família não já aconteceu? De alguém chegar e matar outra sem ver nem para quê. A pessoa estava ali, às vezes até acontece uma fatalidade, por erro também de quem? Do seu próprio semelhante, e outra pessoa morre e se vai. Então, nós temos um inimigo, que é o nosso semelhante. Por isso que nós temos que ficar assim, ó, atento. Eu sempre comento, não prego isso aqui para as pessoas ficarem observando umas às outras, mas para que as pessoas estejam mais atentas. Porque nós precisamos estar atentos. Nem todo mundo que chega ao nosso lado, nem todo mundo que se diz nosso amigo, realmente o é. Às vezes pode ser, infelizmente, usado pelo inimigo para nos atrapalhar. Tem gente que se aproxima com a intenção, aparentemente, de ajudar, só que com o passar do tempo você vai ver que ele mais te atrapalhou do que ajudou. Mas nós temos um inimigo que é o ser humano. Não é à toa que Jesus falou que era para vigiar. Que era para orar para que não caísse em tentação. Porque todos os dias nós somos rodeados. Vamos no Miqueias, ainda aqui no Antigo Testamento, profeta Miqueias. O profeta Miqueias relatou algo muito interessante. Pastor, onde que está Miqueias? Se você abrir os Salmos, vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Vamos lá? Miqueias, capítulo de número 7. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Ele relatou algo muito interessante. Isso também muito tempo antes do Messias nascer, né? Veja que esse problema não é de agora. Miqueias, capítulo 7, versículo 5. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 5. Também está na tela para você acompanhar. Quem encontrou, diga glória a Deus por isso. Então vamos ler. Diz assim, ó: não creiais em quem? No amigo, ou seja, no seu semelhante, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua. O negócio é tão sério que ele deixa muito claro aqui. A gente tem que ter cuidado até com assuntos que nós vamos comentar com o cônjuge, com quem está do nosso lado, que deita na cama conosco todos os dias para dormir. Coisa séria, irmãos. Ah, mas a Bíblia diz também que não é para negar nada do marido, negar nada da esposa. Sim, não estou pregando aqui inimizade no casamento. Diga a glória a Deus por isso. Tem que ser tratado tudo. Mas tem determinadas coisas, principalmente nós que somos cristãos, que às vezes alguém tem um cônjuge que não é cristão, se você falar, ele não vai entender. E às vezes ele vai até ignorar e ficar até com raiva. Se você falar para ele, ó,
você está aqui do meu lado, mas a Bíblia diz que enquanto está dormindo, se vier um arrebatamento, eu vou e tu fica. Ele vai ficar com raiva, vai ou não vai? É arriscar durante a noite ele querer dar um negócio lá, ser usado pelo inimigo. Tem que vigiar, diga glória a Deus por isso. Ter sabedoria. Por isso que ele disse, não creiais no amigo. Não, tem uma pessoa que é muito parceira minha. Eu sei que se eu falar com ele, não vai sair nada. Pode ser que daqui a pouco esteja estampado nas estampas dos jornais, né? No nosso caso. Ele comentou com quem não deveria contar, achamos que estávamos privados, não estávamos. No versículo 6 ele continua, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua própria mãe, a nora contra quem? Vixe, isso aqui a Bíblia já tinha falado, né? A nora contra a sogra e vice-versa. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus fará o quê? Me ouvirá. Então fica registrado para nós. Falei aqui do primeiro inimigo do homem, o seu semelhante. Eu tenho pessoas que estão conosco o tempo todo, estão do nosso lado, mas a Bíblia fala sobre não confiar demasiadamente. Lá no livro de Jeremias ele fala, maldito é o homem que faz o quê? Que confia no homem. Confie sim, respeite, zele, tenha temor das pessoas, isso é fato. Não vamos negar isso. Mas fique sempre observando se aquilo está lhe fazendo bem, se está lhe acrescentando alguma coisa boa, ou se está lhe subtraindo. Tem gente que diz, é muito meu amigo, subtrai muito seu tempo. Amigo é amigo, mas tem coisas que é o quê? A parte. Tem gente que se diz ser muito seu amigo que você não tem mais privacidade para nada. Você não tem privacidade nenhuma mais para nada porque ele toma todo o seu tempo. Inclusive o tempo de vir à igreja. Porque tem gente que tem tempo que é para vir à igreja. Não, porque meu amigo está lá em casa. Aí ele impede você de vir à igreja. Não, porque ele diz que é para a gente fazer uma viagem junto. Aí vai e deixa de vir buscar Deus. E nessa viagem acontece até uma atrocidade lá. O inimigo que nós temos é o nosso próprio semelhante. Eu vou falar de Satanás também. Porque ele é um dos piores, né? O negócio vai só piorando. O semelhante é um dos. E eu acho que é o mais fraco que tem. Aí vem o diabo. Olha só. Primeira carta aos Tessalonicenses. Novo Testamento. Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ficar muito atento nisso. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2. O homem pode ser o nosso inimigo. Mas nós temos o diabo que trabalha por detrás do homem. O negócio vai só piorando daqui para frente. Nosso segundo adversário. Satanás. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler só um versículo. Versículo 18. Versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Está na tela também para você acompanhar. 1 Tessalonicenses 2,18. Diz, pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas o que aconteceu? Mas Satanás, nulo, impediu. O Paulo tinha o interesse de ir a Tessalônica outras vezes, né? Ele fala, não foi nenhuma nem duas tentativas. Ele teve por inúmeras oportunidades a vontade de ir em Tessalônica, ter com aquele povo. Mas ele disse que todas as vezes que ele pensava em ir para aquele lugar, o que acontecia? Satanás impedia. Perceba que na nossa caminhada também nós temos o diabo, Satanás, como um dos nossos inimigos. Não podemos jogar, às vezes, os problemas simplesmente na culpa do acaso. Tem coisas que não vão dar certo, que realmente, às vezes, pode ser coisa que Deus não queria, mas também pode ter o dedo do diabo ali naquela situação. Tem coisa que é lógica, é justa, é correta, e você quer fazer, você quer realizar. Chega na hora, não dá certo, é uma bagunça daqui, uma bagunça de lá, e você diz, meu Deus, mas que tribulação. Eu queria fazer tal coisa por alguém, queria realizar tal obra, e toda vez que eu penso em fazer isso, não dá certo. Tem que entrar diante de Deus e pedir para Deus quebrar esse bloqueio aí. Você faz a sua parte, tem coisas que não dependem apenas de você. Glória a Deus. Você precisa da intervenção de Deus aí nesse caso. O Paulo, todas as vezes que ele pensava, eu vou para Tessalônica, eu quero entregar um recado para aquela igreja, para aquele povo. Pois Satanás toda vez
impedia. Com certeza tinha uma obra muito grande para fazer lá. E quando a obra é muito grande para ser realizada, o diabo vai se opor. Isso não é de agora, não. Na antiga aliança, aconteceu outras vezes. Tinha um rei que queria fazer a vontade de Deus, mas o diabo veio lá e se fez o quê? Se lhe opôs. Ficou fazendo oposição no caminho. Ficou tentando atrapalhar. Às vezes você quer ter contato com alguém, às vezes quer orar por alguém, quer ir visitar alguém que está precisando de ajuda. Você sabe, eu preciso, mas tem gente que está precisando mais do que a gente. É ou não é? Você pensa que você está mal, tem gente que está muito pior. Tem gente que está numa situação mais difícil ainda. Aí você vai lá, tenta ajudar, lembrei de fulano de tal, vou falar com ele. Nunca dá certo. Já passou por isso? Tem que orar. Porque pode ser o nosso adversário, o diabo, se opondo no caminho. Aí eu vou com você em outro exemplo, rapidinho. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 10. O Paulo, mais uma vez, vai falar agora com a igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Faz assim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Paulo vai falar de outra coisa aqui que faz com que o inimigo possa nos vencer. Ele é o nosso adversário, né? Primeiro é que ele fica se opondo no caminho. E a segunda, versículo 10 diz assim, ó. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? O nosso adversário, que é Satanás, ele pode nos ganhar, ou ele pode ganhar alguma coisa em cima do ser humano, quando o ser humano não abre o coração também para perdoar. Tem gente que é pessoa boa, irmão, nunca fez mal para ninguém. Mas às vezes alguém fez o mal para ela, como eu falei agora há pouco, alguém ficou com raiva da gente, não fizemos nada para isso. Nosso semelhante fez alguma coisa contra nós e nós ficamos guardando aquilo no coração. Paulo disse, olha, se eu fiz alguma coisa contra vocês, perdoei eu. E vocês também devem me perdoar. Porque o Paulo pregava duro para Corinto. Quando ele chegou naquela igreja, quando ele enviou as cartas para ela, aquela igreja era uma igreja apta ao pecado. Tudo que tinha dentro daquela cidade de Corinto era voltado à prostituição. E Paulo pregou duramente contra aquela igreja, falando sobre uma série de coisas. Na primeira carta, principalmente. Já nessa segunda carta aqui, ele começa a trabalhar com eles agora, tratando de outras coisas. Agora ele vai tratar mais como espiritual. Na primeira foi como carnal. E ele falou, muito duro. Ele disse, eu magoei de alguma forma, eu espero que vocês tenham me perdoado, porque eu também vos perdoei. Para que, no versículo 11, na parte do versículo 10, na parte final, ele diz, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Porque se não houver o perdão, Satanás ganha da pessoa. Ele é uma pessoa batizada, salva, às vezes até prega o evangelho, fez muitas obras boas por alguém, faz até hoje, mas se ela não perdoou, tem alguma coisa lá dentro do coração, o nosso adversário, que é o diabo, Satanás, ele pode vencer a pessoa. Porque ela tem algo dentro do coração que ela não tirou. Tem uma revolta contra alguém. Quando ela ouve falar no nome daquela pessoa, vem aquela tristeza dentro do coração. Ela está ali, nem conhece. Imagina aí, você tem uma raiva de alguém. Imagina, vou falar o nome de uma pessoa que é comum. Maria, né? Maria é um nome comum. Aí está lá, eu tenho raiva da Maria. Aí ela encontra uma outra pessoa que tem o nome Maria. Ela nem conhece aquela pessoa, ela fica com raiva só pelo nome da pessoa. Só porque aquela pessoa fez o mal para ela. Acontece isso? Acontece. Acontece muito. E aí ele diz, para que o Satanás não venha nos vencer, tem que fazer o quê? Eu vos perdoei, espero também que vocês façam o quê? Me perdoem. Paulo falando isso, ele o pregador. Ele não tinha nem que ficar pedindo perdão para ninguém, porque ele estava dando o recado de Deus. Amém? Imagina se o pastor prega uma palavra e tem que ficar pedindo perdão. Não, ele pregou a palavra de Deus. Só tem que se acertar com quem? Com Deus. Ele não está falando de si próprio. Ele está falando do Senhor. Ele não está jogando indireta para ninguém. Glória a Deus por isso. Simplesmente. Mas ele diz, Satanás pode nos vencer se nós não perdoarmos. E
como ele falou lá nas Tessalonicenses, ele viu, eu queria ir lá ajudar a igreja de Tessalônica, mas não pude por causa da oposição. O diabo estava se levantando e estava tendo êxito nisso. Então você se levanta com autoridade e não permita isso prevalecer. O terceiro inimigo do homem, o mundo. Vamos lá? Vamos avançar. Evangelho de João. Voltando um pouquinho, o Evangelho de João. Você estava em Coríntio, você volta, tem Atos dos Apóstolos e João. Tem Romanos e João. Isso. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15. Facinho você encontra aí. Nós falamos primeiro do semelhante. O Caim lá matou Abel, seu irmão. Miqueias falou que os inimigos são da própria casa. Falamos de Satanás, que se opõe no caminho de Paulo. E falamos sobre o perdão que eles tinham que dar. Porque senão eles seriam vencidos por Satanás. Agora nós vamos lá para João capítulo 15, versículo 19. Nós temos o mundo como nosso inimigo. Nós não podemos esperar nada do mundo, irmãos. Tem gente que fica chateada. Ninguém me reconhece. Para onde eu vou as pessoas me rejeitam. Fique tranquilo. Isso é normal. Glória a Deus, irmão. Quem teme a Deus tem essa paz no coração. Olha só. João 15, 19. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. O que ele diz aí? Se vós fosseis de onde? Do mundo. O mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo faz o quê? Os aborrece. Basta você analisar. Tem um caso aí de uma pessoa que se converteu, vou comentar rapidinho. Ele tá aí pela internet. É um rapazinho, ele sempre foi homem, né, gênero masculino, mas durante um período da vida dele, ainda na sua adolescência, ele botou o peito de mulher, silicone, aquele negócio todo, virou uma mulher. E ficava na rede social se exibindo como se fosse mulher. Aí ele se converteu. Quando ele se converteu ao evangelho, o que fizeram com ele? Começaram a denegrir a imagem dele. Que agora ele voltou a ser homem, ele estava fazendo isso para agradar a mãe dele, estava fazendo isso para agradar as pessoas que estavam bombardeando a mente dele, e que não sei o quê. Quando ele estava lá no mundo fazendo o que era errado, se fazendo de mulher, sendo ele um homem, o que faziam para ele? O mundo fazia o quê? Aplaudia. Mas quando ele largou o mundo e voltou para Jesus, voltou para o evangelho, assumiu a sua natureza de homem, como Deus o fez, foi abraçado, né, por Jesus e tal, as pessoas do mundo começaram a meter o pau, a criticar, a falar contra. Isso por quê? Porque quando nós somos do mundo, o mundo ama o que é nosso. Agora, saímos do mundo, viemos para o evangelho, ele vai odiar. Nós temos o mundo como nosso adversário. Como servo de Deus, não temos que esperar nada do mundo. Tem servo de Deus por aí esperando. Esperei que as pessoas fossem me reconhecer. Não vai. Quem está por aí afora, que é do mundo, que faz as coisas erradas, que cresce e prospera em algumas coisas, as pessoas aplaudem. Vem junto com eles. Agora você é um servo de Deus, prospera, cresce, se destaca. Ninguém quer saber de você. Só os crentes, é ou não é? Que vão, né, pedir apoio, vão estar junto, aquela coisa toda. Mas quem é do mundo vai aplaudir? Não vai. Você não vai dar para eles nenhum recurso. O mundo vai dar. Mas quem serve a Deus não vai. Não vai ser conivente. Eles não vão querer. Não vão querer. Tem que guardar isso dentro do coração. Nós temos o mundo como um dos nossos inimigos. O próprio Jesus ensinou, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Glória a Deus por isso. Eu sou muito amigo das pessoas e tem muita gente que gosta de mim. Isso não está legal. Se tem muita gente do mundo que gosta de mim, então o negócio não está muito legal não. O certo seria que eles odiassem. No sentido de saber que nós somos uma ferramenta na mão de Deus e que tem feito um estrago lá no mundo. Por que as pessoas odeiam o missionário R.R. Soares? Ele nunca fez nada contra ninguém. Está lá na internet as pessoas, eu ia matar ele. Está lá. Às vezes quando botam algum na internet, eles vão lá e os bobos botam um bocado de besteira lá. Olha ele pedindo. Bota ele pedindo a oferta, né? Falando do patrocinador. Mas não coloca ele pregando que o pecado leva a pessoa para a destruição. Ninguém bota. Por que não bota? Porque o mundo odeia o evangelho. Eles vão, né, aplaudir quando tiver algum erro de algum crente aí. Aí eles vão aplaudir. Chega, eles publicam com gosto.
fulano de tal errou. Eles publicam com gosto. Está vendo como é que é? Está vendo como é que funciona? Nós temos o mundo como nosso inimigo. Não vamos esperar nada do mundo, não. Esperei que lá fora eles fizessem alguma coisa pela igreja. Não vão fazer. O que eles querem é destruir a igreja. A igreja está de pé por causa de Jesus. Porque Jesus tem levantado pessoas que têm sabedoria e têm se colocado diante dele para resolver causas. No dia que ele vier buscar a sua igreja, o mundo vai estar pronto para a destruição. Glória a Deus, irmãos. Nós temos o mundo como nosso inimigo. Veja que a coisa piorou, né? Primeiro era só o nosso semelhante. Depois nós temos Satanás. Agora não só Satanás, mas tem o mundo inteiro contra nós. E agora nós temos o pior de todos os nossos adversários. Quem é, pastor? Diga, eu mesmo. Cruz credo. Eu mesmo. Pastor, você disse que eu sou pior do que o diabo? Sim. O diabo não pode me levar para o inferno. Ele não pode me destruir. Mas eu mesmo posso me destruir. Você acredita nisso? Então abra sua Bíblia lá em Romanos. Você está em João. Depois do Evangelho de João vem Atos. Depois de Atos, Romanos. Olha só. Romanos capítulo 7. Coisa séria isso aqui. Romanos capítulo 7. Eu vi que teve gente que se benzeu aí, hein? Cruz credo, irmão. Não precisa, né? Eu falei que a coisa só ia piorar. Uma vez, eu vi um pregador falar que o homem não vai para o inferno porque ele pecou. Mas ele vai para o inferno porque ele negou a Jesus. Porque pecar todo mundo pecou, sim ou não? Todo mundo pecou. Todo mundo. Não tem esse que diga assim, eu nunca errei na vida. Então tinha que estar com uma auréolazinha de anjo, né? Com as asinhas aqui batendo. Tinha que estar vestido de branco, do alto da cabeça à planta dos pés, porque, segundo a Bíblia, todo mundo pecou. Nós já nascemos no pecado. Em pecado nós somos concebidos, sim ou não? Porque na época, eu sei disso. Meu pai e minha mãe se juntaram e se relacionaram sexualmente, eu nasci. Eles não eram casados. Não eram casados. Eu fui concebido na santidade ou no pecado? No pecado. É diferente dos meus filhos. Meus filhos foram concebidos na santidade. Nós se preparamos, casamos bonitinho, fizemos tudo como diz a Bíblia, tudo como os pastores ensinaram, tudo como os nossos pais cobraram, não pode fazer nada de errado. E aí fizemos tudo certinho, planejamos, vamos ter um filho agora? Agora dá, então vamos lá. Aí pronto, aí nasceu a Ana e nasceu o Mateus. Pronto, tudo na bênção de Deus. Mas no meu caso eu fui concebido em pecado. Acho que a maioria da gente aqui, sim ou não? Sim. Mas o fato não é ter errado, ter cometido um pecado, porque todo mundo falha. Mas o problema é ter rejeitado o Senhor. E isso quem rejeita o Senhor é o diabo? É o mundo? São as pessoas em nosso lugar? Não. Quem rejeita a Deus somos nós. Por isso que eu falei que o pior inimigo do homem é ele mesmo. Tem um semelhante que pode ser usado pelo diabo, como Caim matou Abel. Tem Satanás que impediu Paulo de fazer as obras para Deus. Tem o mundo que nos nega, que nos rejeita. Mas principalmente tem eu. Aí é que eu queria abrir com você aqui, Romanos, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá? Capítulo 7, versículo 14. O que ele diz aí? Porque bem sabemos que a lei é o quê? É espiritual, não tem nada de carnal. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, é isso que faço. O que o Paulo estava dizendo? Eu não queria errar, mas quando eu me vejo, já estou aonde? Dentro do erro. Eu não queria errar, mas quando eu me vejo, já estou dentro do erro. Eu queria fazer o certo, mas o que eu quero fazer de certo, eu não estou conseguindo fazer. Perceba você aí, isso aqui eu estou sugerindo. A carta aos Romanos não se sabe se foi Paulo. Pode ter sido João, pode ter sido outro. Eu estou sugerindo que provavelmente isso aqui foi Paulo. Paulo tinha clareza naquilo que ele falava. Ele se expunha mais, né? Provavelmente, não é certeza. Não é categoricamente foi ele. Isso eu estou deduzindo. Tá? Mas ele fala aqui, porque eu faço, não aprovo, porque eu quero, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, é isso que eu faço. Eu aborreço o pecado, mas quando eu me vejo,
Estou dentro dele. Eu não queria fazer. Tem hora que nós estamos nessa mesma situação que Paulo aqui. Eu não queria ter dito isso, mas quando eu vi, eu falei, eu magoei alguém. Por isso que todos os dias nós temos que orar. Não é à toa que Jesus falou: dai-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso é a palavra de cada dia, a oração de cada dia. Perdoa quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos. Temos que fazer isso, perdoar todos os dias, receber perdão todos os dias. Não podemos bancar agora que eu recebi Jesus, eu fui salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é mentira, o pastor pregou sobre isso domingo. Glória a Deus. Recebi Jesus, agora estou salvo para sempre. Não, todos os dias eu tenho um passo a ser dado. E aí na continuação ele ainda falou, 16, e faço o que não quero. Consinto com a lei que é boa. Eu sei que a lei, a palavra de Deus é a verdade, mas tem hora que eu vou ferir ela. 17. De maneira que agora já não sou eu mais, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita, ele reconheceu que o que habitava nele era o pecado, era isso que fazia ele praticar o erro. E é isso que nós temos que colocar como consciência dentro da nossa mente. Eu tenho domínio sobre a minha própria vida, mas eu tenho que ter cuidado para que eu não seja dominado pelo erro, do pecado, e achar que eu estou fazendo certo e depois eu estar envolvido em coisa errada. Então cai por terra essa ideia de que uma vez eu fui salvo, salvo para sempre. Não, salvação eu garanto todo dia. Todo dia, até o dia que o Senhor voltar, até o dia que Ele me levar. Um dos dois vai acontecer. Ou Ele volta e busca a sua igreja, ou eu vou morrer e Ele vai me resgatar. Um dos dois vai acontecer. E para terminar, versículo 18, ele falou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vem aquele desejo, você recebe uma palavra de Deus, vem aquele desejo de você fazer uma coisa boa, vem aquele desejo de você orar, você vem você vem no culto, recebe a palavra, aí você diz, pois essa semana todo dia eu vou orar às 7 da manhã. Quando dá 7 da manhã, não ora. Acontece alguma coisa, acontece um imprevisto, uma situação, aquilo que você queria fazer, você não consegue. Você não consegue realizar. Por quê? Quem que impediu isso? Foi o meu semelhante? Pode ter sido. Alguém que foi usado pelo inimigo e me atrapalhou. Às vezes até uma criança. Quem tem criança sabe. Tem hora que a criança está birrenta que dá vontade de... Mas você segura porque sabe que é inocente. Não tem consciência das coisas. Mas tem que consagrar. Dizer, Deus, não deixa eu ser usado pelo inimigo para me atrapalhar, não. Porque pode acontecer. De atrapalhar, de envergonhar. Isso que eu falei, pode ser o Satanás impedindo. Você quer chegar lá para orar por alguém, você quer chegar lá para se ajoelhar ali, fazer uma oração por si mesmo ou por alguém, e não consegue. Alguma coisa atrapalha. E pode ser o mundo também. Você está querendo fazer alguma coisa, acontece um imprevisto e o mundo te atrapalha. Você vai ter que realizar uma coisa e te impede de orar. Mas tudo isso está no nosso controle. Eu, o verdadeiro inimigo, o próprio ser humano, o inimigo de si mesmo, tem que saber controlar essas coisas. Glória a Deus por isso. Ficou claro isso para nós? Paulo dizia, o que eu quero, eu não consigo fazer. Eu queria muito, mas não estou conseguindo. E nós temos que orar hoje. Eu não estava conseguindo, mas agora eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Até com relação ao nosso físico. Eu estava com a respiração devagar, mas eu quero respirar firme agora. Respirar fundo. Minha perna estava meio que fraquejando, meio que falhando. Né? Pois agora ela vai andar normal. Nervo, volta para o seu lugar aí. Sangue, cartilagem, tudo esteja normalizado. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. E vamos orar firme para que a obra de Deus seja concreta. Glória a Deus. Não pode aplaudir o Senhor por isso. Amém. Vem aqui na frente. Vamos fazer uma oração. Quero ser breve nessa oração, mas eu quero que você saia daqui totalmente abençoado. Nós vamos fazer isso agora. Como eu falei, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Tudo com Deus e nada do inimigo. Você vai ter o tudo de Deus e o nada do inimigo. Qualquer enfermidade, qualquer coisa que vem para te atrapalhar, você lança fora hoje. Isso, venha com essa determinação no seu coração. A sua luta, o seu problema, é o problema de Deus. Se eu pertenço a Ele, as lutas que eu enfrento também pertencem a Deus.
E Ele quer hoje colocar isso por terra. Mais uma vez. Isso. Venha com toda certeza que a obra vai ser feita na sua vida. Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração da fé aqui. E depois da oração da fé, você vai fazer aquilo que você não fazia. Eu sempre costumo ouvir muito o missionário, assistir os cultos que ele faz, as campanhas que ele faz. E na hora da oração ele sempre diz: eu não gosto de perder a oração. Né? Você vê que o homem de Deus, ele separa aquele tempo para ir em um determinado lugar, abençoar um grupo de pessoas. Ele disse: eu não gosto de perder a oração. E a gente vem aqui toda sexta-feira para orar. A gente não veio para passar um tempo aqui nessa manhã, não. Nós viemos para ouvir a palavra, para combater o bom combate e para ter resultado naquilo que nós oramos. E eu quero juntamente com você agora unir a fé. Que algumas pessoas aqui eu já conheço a luta que o irmão enfrenta, que a irmã enfrenta, a batalha que a pessoa tem passado, mas em muitos casos nós não sabemos. E são coisas que aconteceram talvez nessa semana, ninguém sabe, só você e Deus. Mas agora nós vamos combater e Deus vai operar. Amém? Feche os olhos, você vai colocar a mão no lugar onde você sente a dor no coração.